Nós seguimos conversando com ex-prefeitos de Porto Alegre. Vamos agora conversar com o ex-prefeito que assumiu lá em 1º de janeiro de 89, Olívio Dutra. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom, eu começo pedindo que o senhor fale rapidamente sobre o que o senhor lembra de ter feito naquela época para manutenção e prevenção das casas de bomba e de todo o sistema anti-cheia, mas principalmente o que precisa ser feito a partir de agora para evitar que tudo o que aconteceu em maio de 2024 aconteça novamente numa próxima enchente. Pois não, Andressa. A Rosane também está aí. Bom dia. A Giane Guerra, bom dia. É claro, já fazem 40 anos, mas a memória da gente está sempre ativa, né? Ainda mais uma questão que diz respeito à qualidade da vida, né? Nossa, não só de Porto Alegre, da região metropolitana do estado, e estamos vendo do próprio planeta, né? O Brasil, o planeta, essa questão não é da relação com a natureza, o desenvolvimento social, econômico, equilibrado, não é? E quando assumimos o governo, nós tínhamos já uma grande discussão sobre isto, né, na região de Porto Alegre, até porque participamos do movimento, não é, dos ecologistas, dos ambientalistas, não é? E tínhamos com eles uma relação muito de respeito, de troca de informações, de compromissos. Então, o orçamento participativo que nós propomos, não é, logo de início, para que a receita e a despesa pública do município, tínhamos saído há pouco da Constituinte, né, fosse, antes de encaminhar para o Legislativo, que transforma a proposta em lei, fosse o mais amplamente possível discutido com a comunidade, nos bairros, no centro, não é, na periferia, na área rural não é, do município. E nessa ocasião, veja só, nas primeiras reuniões já, não é, uma visão que nós tínhamos do que era prioritário diante dos recursos que tínhamos e que apresentamos, as possibilidades do orçamento, atacar. A comunidade já de plano disse que o principal era a questão do orçamento. A prioridade de ação do governo, da Frente Popular, naquele momento era a tratar do saneamento, né? Tratar dessa questão exatamente, não é, do sistema de proteção da cidade contra inundações e da rede, né, de abastecimento de água potável, a questão também, não é, do lixo, a questão também das águas servidas. Então foi aí que nós atuamos intensamente, pacienciosamente, diuturnamente, claro, valorizando o que já tínhamos de estrutura, não é? Tínhamos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente criada lá em 1970, né? Quando se criou também, não é, o sistema de proteção da cidade. E o nosso secretário, o primeiro secretário, foi o companheiro Caio Lustosa, e já era uma figura referencial na luta, né, pela preservação do meio ambiente e por um desenvolvimento, não é, ambientalmente sustentável, né, ecologicamente viável, socialmente justo, economicamente viável, digo, né? E, bom, né, e uma equipe, valorizamos muito o pessoal, não é, que já existia, técnicos, engenheiros, ambientalistas, arquitetos, né, estudiosos da situação específica de Porto Alegre. Como o senhor acha que tem que ser tratado o tema para que não se repita todo esse problema que a gente teve agora em maio? Sabes, eu imagino assim, não há ninguém que vá para assumir cargos, particularmente numa prefeitura e num espaço como a região metropolitana e Porto Alegre, que não tenha que se debruçar sobre essa questão, não é? E tratar de, no mínimo,
né, reduzir os impactos, não é, da natureza numa capital que tem o centro da cidade numa ponta, né, que avança, né, num espaço do Guaíba. Tanto o Guaíba foi sendo reduzido, inclusive nas suas margens, por um progresso que foi acontecendo, e as águas que ele recebe de 5 rios e mais outros arroios, elas, também nas suas nascentes, nas suas margens, receberam coisas que foi desnaturando o seu caminho natural e foi, colocando na natureza reações como as que vieram acontecendo e muitas seríssimas, até mesmo mais recentemente, a natureza dando alertas, reclamando inclusive, e eventualmente se revoltando, como aconteceu, agora neste maio, infelicitando a vida de milhares de pessoas, criando um problema seríssimo em todas as áreas. Econômico, social, cultural, lavoura, indústria, comércio, todas as atividades da nossa região, do estado, foram contaminadas por isso. Então, nós achamos, eu fui ministro das cidades também, por um curto espaço de tempo, mas lá a reunião que tivemos com todos os técnicos, especialistas e tudo, dava a ideia, nós temos que ter um planejamento para o espaço urbano brasileiro. É bem verdade que a maioria dos municípios do nosso país, naquela época 5.700 e poucos, são municípios com, raríssimos não têm área rural. Mas isso precisa então ter uma relação da área urbana com a área rural e significa ter uma relação também com a natureza, com o conhecimento do solo, do subsolo, e ter políticas que tratem das questões gerais, mas das questões específicas de uma realidade, como é o caso de Porto Alegre. Então nós precisamos de um zoneamento, ecológico, econômico, ambiental, econômico, que possa e deva ser aplicado, executado, pelas autoridades em todos os níveis, pelos setores empresariais de todos os portes, tamanhos e áreas, respeitar a natureza, não agredi-la como ela vem sendo agredida e ter cuidado com o que já existe, como é o sistema de proteção da cidade. Nós temos de cuidar tudo isso. Nesse ponto específico, eu lhe chamo de governador ainda porque foi um cargo que marcou, mas nesse ponto específico o senhor assinou, junto com outros ex-prefeitos, um manifesto em que critica a gestão atual pela forma como conduziu. Mas se a gente volta no tempo, sempre houve problemas com as casas de bombas. O que no seu governo, o que o senhor se lembre, foi feito, além de tudo isso que o senhor falou, mais especificamente para que as bombas de drenagem funcionassem e esse sistema já existente de proteção contra as cheias, como é o que inclui o muro da Mauá, os diques, as comportas, isso funcionasse no caso de uma eventual enchente que felizmente não aconteceu naquela época? Tínhamos sinais evidentes, de problemas que aconteciam com um impacto menor, mas poderiam acontecer com um espaço mais, com impacto mais grave. Então as equipes trabalhavam intensamente isso. Eu lembro bem que tinha companheiros, naquele tempo não tinha o que nós temos hoje, o celular, Tinha um rádiozinho, me lembro que companheiros que percorriam o centro, tinham a tarefa de percorrer o centro quase que uma vez por dia, no mínimo uma vez por semana, e ir registrando os problemas que encontravam com relação, a esse sistema, de proteção da cidade, as comportas que eram 14, as comportas que permitem o manejo da entrada e saída das águas. As 23 casas de bomba hidráulica que funcionam como pontos de drenagem e também a questão das instalações que inclui inclusive diques, o dique da BR-290 de norte a sul da cidade, a própria Avenida João Goulart, aqui perto da
não é? Da usina do gasômetro, a Edevaldo Pereira Paiva, a Avenida Diário de Notícias e ao norte aqui a Castelo Branco, até mesmo a Avenida Sertório, são tudo formas, não é, que dentro desse sistema de proteção, né, estariam, né, protegendo a cidade. Mas tem situações em que a água da cidade, ela sai das áreas mais altas e vai para as baixas. Então tem que ter as bombas que não deixem aquelas partes baixas da cidade se inundar com a água da própria cidade. Sim. Então nós tratamos de ter um cuidado quase que diário das casas de bomba existentes, não é? Tá fazendo com que as máquinas não enferrujassem, os parafusos não frouxassem, elas não se inundassem. Eu assinei uma carta, assim, com consciência e ciência, né, com outros prefeitos, mas é evidente que eu sei que nenhum prefeito, nenhum mandato exclusivamente pode resolver nesse tempo, não é, um problema que, primeiro, que não é de hoje, mas não é por não ser de hoje que ele não possa ser tratado. A natureza não pode ser explorada do jeito que vem sendo explorada em todos os campos da atividade econômica. Aqui tem uma outra visão da relação do ser humano com a mãe natureza. O mundo é a casa de todos nós, não é a casa de quem tem mais dinheiro, não é a casa de quem tem que lucrar mais num tempo mais curto, patrolando a natureza. Então nós tratamos sim de preservar o muro. Tinha uma pressão enorme para que se derrubasse o muro, portanto cuidar daqueles portões enormes que já encontramos enferrujados, fazê-los se movimentar, dar possibilidades de que na necessidade eles pudessem funcionar. Então, eu penso que houve descuidos. Eu não vou dizer que nós fizemos tudo 100%, até porque sempre tem a questão do orçamento, sempre tem a questão de outras questões seríssimas vividas pela população e que tem que fazer esse equilíbrio, mas através do orçamento participativo nós podemos dar uma qualificada muito grande, não é? No DEP, no DEMAI, no DMLU, na própria SMAN, na SMOV, que eram pontos e são pontos fundamentais que o poder público tem que tê-las funcionando plenamente. E valorizamos os funcionários dessas instituições públicas municipais, não é, para estarem na mesa, para dirigirem, inclusive elas. O primeiro presidente do DEP foi um engenheiro Cruz, bela pessoa, aplicadíssimo para fazer essas máquinas funcionar, né? Ver recursos para não deixar nada que pudesse, na hora necessária, esses equipamentos não funcionarem. Então foi um servicinho assim, mas não aparece. Sim, tivemos que também mudar muitos quilômetros de canos, porque a bitola dos canos já não suportava o volume de águas, não é, que vinha da enchente, ou a necessidade de levar água, as bombas que eram preciso recolocar a água da cidade para dos rios, ou também trazer a água para tratá-la e fazê-la chegar na torneira das pessoas, às vezes lá atrás do morro, e não se faz isso, você não tem bombas que façam a água subir, depois ela descer por gravidade. Então, tudo isso foi um trabalho. Nós fizemos também, tiramos populações da beirada, né? Eu lembro que tinha uma população, uma vila na beirada da Sertória, encostada no muro, não é, do aeroporto. Tinha população inteira lá em Belém Novo, na beirada do Guaíba. Lá no Lami, tinha população lá que também sofrendo constantemente alagamentos. Tivemos que trabalhar isso aqui na Antônio de Carvalho, mesmo no centro da cidade, debaixo ali do viaduto da Duque de Caxias ali, tinha populações. Nós tivemos que trabalhar essa questão, não retirar as pessoas e colocá-las mal, pior do que onde estavam. Isso tudo também tinha a ver com a questão do meio ambiente, a qualidade de vida. Essa questão é importante, né? Trabalhar a cidade não como alguma coisa, não é, deslocada da realidade socioeconômica, cultural e geográfica, topográfica, ambiental. É por isso que eu insisto, tem que haver um zoneamento, sim,
ecológico, econômico, né, com regras claras, discutidas com a comunidade, né, trabalhadas com os legislativos, e nós trabalhamos intensamente nisso. Nós lhe agradecemos, ex-prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra. Bom dia para o senhor.